Olá, vamos falar hoje sobre o momento de receber o diagnóstico. Se você recebeu algum diagnóstico recente, você vai me entender. Quando eu recebi o meu diagnóstico, em 2018, eu fiquei completamente perdida. Eu não sabia do que se tratava, eu já tinha ouvido falar em transtorno bipolar, mas eu não sabia realmente o que aquilo ia causar na minha vida, quais eram as consequências de ter um diagnóstico como aquele. E eu saí da consulta psiquiátrica, então, totalmente atordoada, né, com um sentimento de que a minha vida dali para frente seria muito diferente e de que eu estava, de uma certa forma, bastante limitada. Houve aí todo um processo de luto em função do recebimento dessa notícia, né, por um lado, um alívio de entender agora, então, o que se passava comigo, mas, por outro lado, como assim? Né, eu tenho uma patologia, eu tenho uma doença psiquiátrica, aquilo tudo era muito forte. E eu fui, então, buscar entendimentos aí de outras áreas, não só da psiquiatria, não só da medicina. E foi quando eu encontrei uma visão totalmente diferente. Eu encontrei um site que tinha alguns vídeos ali, depois eu vim a descobrir que esse site era do Repensando a Loucura, que é um movimento que eu participo de uma forma bastante atuante hoje, mas ali eu tive acesso ao que poderia ser aquilo que eu estava vivenciando, sem olhar para o lado patológico. E foi então que eu encontrei o conceito de crise de emergência espiritual. Eu fui buscar outras leituras do transtorno bipolar. E é isso que eu quero te apresentar. Então, se você acabou de receber um diagnóstico, o meu convite é: estude, né? Entre em contato com pessoas que já passaram por isso, que já foram diagnosticadas, mas escolha muito bem o grupo também que você vai entrar. Porque às vezes você entra num grupo, e eu falo isso porque eu participo de vários, então tem aqueles grupos em que as pessoas só reclamam, né? Então elas só ficam se lamentando por essa condição, falando sobre remédios, falando sobre aquilo que elas tomam ou deixam de tomar, que o psiquiatra não consegue acertar a dose delas. Então, você pode ter diferentes posturas em relação ao que você está vivenciando na sua vida. E o meu convite é que você tenha uma postura de enfrentamento, né? De conhecer aquilo que está acontecendo com você. E para isso que eu falo, tem diferentes grupos, diferentes lugares onde você pode buscar apoio. Eu estou aqui pronta para te dar esse apoio, como eu comentei, faço parte aí de alguns grupos, né? O Repensando a Loucura é um deles, a gente é bastante atuante e eu tenho com certeza que você vai receber esse conforto de saber que outras pessoas passam por isso e entender um pouco mais esse processo que você está vivenciando, tá bom? Então, se você é recente aí no diagnóstico, procure ajuda, né? E isso é o melhor que você pode fazer nesse momento, é se informar. Não precisa ter receio daquilo que você vivenciou. Eu costumo dizer que o universo não está te castigando, ele está te ensinando. Apesar de ser duro muitas vezes, né, porque esse processo de sobe e desce aí, do que a gente vai falar no transtorno bipolar, ele pode ser muito desgastante. Mas, se você aprender a navegar nesse sobe e desce, diminuir as suas subidas e descidas, eu te garanto que você vai ter uma vida maravilhosa. Muito mais intensa, com muito mais verdade, muito mais espiritualizada. Então, esse é meu convite para você, tá bom?